A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação receber vocês aqui na TV Viva a Promessa para a Escola Bíblica Especial. Eu gostaria de iniciar a minha palavra com vocês, lembrando a todos que o nosso país tem, em sua maioria, pessoas que professam a religião cristã. É bem possível que você que esteja me assistindo também se identifique com a fé cristã. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual comemoração da fé cristã que consta no calendário brasileiro mais te chama a atenção? Muita gente gosta do Natal. Você é desse tipo de pessoa que se identifica com esse período natalino? Você sabia que a principal comemoração do nosso calendário relacionada à fé cristã não é o Natal, mas é exatamente a morte de Jesus? Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais a respeito disso. Voltei, meus irmãos, que bênção poder estar com vocês novamente. Em alguns instantes eu estava falando sobre o nosso calendário, um calendário que está diretamente ligado à fé cristã, onde muitas pessoas se identificam com o nascimento de Jesus. Mas olhando para a Bíblia, a maior ênfase não é na data natalina do nascimento de Jesus, até porque não temos precisão de quando isso aconteceu. O principal assunto das Sagradas Escrituras está relacionado à morte de Jesus. Por isso que tantas e tantas vezes a mensagem da cruz é mencionada. A morte de Jesus tem um ensino profundo e tem lições das mais variadas. E hoje, de maneira específica, a gente vai estar conversando sobre a lição de número 9 da nossa série de lições bíblicas, A Mensagem da Cruz. A lição de hoje tem como tema a nova vida em Cristo. Segundo a palavra de Deus, no Novo Testamento, a pessoa que recebe a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida passa a ser chamada de nova criatura. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, afirma que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade bíblica. Mas o que exatamente isto significa? Nós jamais podemos permitir que alguns conceitos que são profundos e importantes nas Sagradas Escrituras se tornem meros clichês. É necessário olhar clinicamente as páginas das Sagradas Escrituras e entender, de fato, o que os determinados assuntos mencionados por elas tem a ver com a nossa fé, tem a ver com a mensagem da cruz. A gente vai estar conversando, porque segundo a Bíblia Sagrada, aquele que está em Cristo nasce de novo. Tem um texto bíblico que serve de base, é uma espécie de pontapé inicial para a nossa conversa nesta oportunidade, que diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Um dos escritos do apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Curiosamente, quando Paulo escreve aos Gálatas, o seu propósito é combater uma fé cristã judaizada. Apesar de saber que o judaísmo teve sua contribuição para a formação da fé cristã, havia um grande problema lá entre os Gálatas, na igreja da Galácia. Muita gente estava abandonando Cristo, estava deixando de seguir os preceitos de Cristo para cultivar os ritos do Antigo Testamento, que já tinham sido substituídos pela morte do Salvador. E nesse momento, o apóstolo Paulo está fazendo menção sobre um dos efeitos da graça do Senhor manifestada na cruz, que é exatamente a capacidade que Deus nos dá de sermos novas criaturas. E a gente vai conversar sobre isso. Mas eu não vou conversar sozinho com vocês. Como de costume, eu estarei aqui conversando, acompanhado por alguém que poderá contribuir muito para a nossa compreensão da palavra de Deus. Pastor Josias.
Hoje, nosso comentarista, seja muito bem-vindo. Pastor Josias, atualmente serve a Cristo Jesus na Convenção Paulistana Leste, pastor aqui na capital do estado de São Paulo. É um prazer, pastor. Fique à vontade para poder saudar os irmãos de casa e também para dar o seu primeiro parecer a respeito dessa lição. Paz do Senhor, pastor Wilbert, é uma satisfação estar contigo e com os nossos irmãos em casa para estudarmos mais uma lição extraordinária. E falar desse assunto é sempre bom, né? Vamos falar sobre a nova vida daqueles que estão em Cristo. Com a morte de Cristo, ele passou a fazer ou criar uma nova humanidade, uma nova criatura. É disso que nós vamos falar. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram crucificados juntamente com Cristo, se torna um novo ser humano. E esse novo ser humano pratica novas coisas, vive de maneira diferente. Por isso a ideia de vida nova ou de nova vida, porque Cristo está construindo uma nova criação, uma nova humanidade para si, para o Deus Pai. E é disso que a gente vai falar, que o apóstolo Paulo gostava de falar muito, ele repete muito esses termos, porque ele entendeu perfeitamente o plano de Deus para a humanidade. A lição bíblica, pastor, os irmãos de casa sabem, ela tem como objetivo nos fazer compreender a teologia do Novo Testamento. A mensagem da cruz é um desses tópicos da teologia neotestamentária. E quando a gente faz teologia, quando a gente entende o assunto do ponto de vista teológico, a nossa natureza original é contaminada pelo pecado. Não à toa, Cristo Jesus, quando veio a essa terra, ele veio de uma maneira sobrenatural para que a sua humanidade não fosse corrompida. Por isso que a Bíblia diz que uma virgem o concebeu, porque ele não veio por meios naturais. E nós, com essa natureza, mesmo que sejamos pessoas consideradas boas pela sociedade que estamos inseridos, segundo a palavra de Deus, com essa natureza que nós temos, a nossa natureza original, nós estamos fadados à condenação eterna. Estamos fadados a sermos condenados a ficarmos completamente distantes de Deus. E o desafio, segundo a Bíblia, é a gente trocar a nossa natureza, deixar a velha criatura e se tornar uma nova criatura. Pastor, a gente, antes de entrar propriamente para as perguntas da lição, eu queria perguntar para ti, a morte de Jesus tem alguma coisa a ver com essa mudança de natureza que nós precisamos ter? Sim, porque Paulo vai falar em Romanos do antigo Adão e o novo Adão. Perfeito, pastor. E para a gente entender, pastor, que o que significa ser uma nova vida ou estar em Cristo, a gente precisa entender também o que era estar em Adão, o que é estar em Adão. E esse status que foi mudado de a gente estávamos em Adão e a gente está em Cristo agora, só foi possível pela morte dele. Se não fosse a cruz de Cristo, nosso status ainda seria o anterior. Portanto, estaríamos fadados à condenação eterna. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por sua morte vicária na cruz, agora ele muda esse nosso status para uma nova criação, para uma nova criatura, para uma nova humanidade. Então não basta a pessoa ter uma boa vontade de querer ser uma nova criatura, né? Não basta dizer, né, pastor, olha, eu sou uma nova criatura a partir de agora, eu me tornarei uma pessoa boa. Segundo a Bíblia, mesmo que a gente tenha boa intenção, se a cruz de Cristo não surtir o efeito necessário no nosso ser, a gente vai ser uma velha criatura com discurso de nova criatura. Então não é apenas algo verbal, né? Algo teórico, né? Exatamente, porque não dá, pastor, para fingir por muito tempo. Alguém pode dizer, não, eu mudei de vida, agora sou uma nova pessoa, mas o tempo vai dizer que não. Precisa desse efeito de Cristo. Por isso que Paulo diz que essa nova vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Show. Porque não é só a força de vontade, como você disse, não é só uma decisão minha, não é algo unilateral, é algo da minha parte, é algo que vem exterior, vem de Cristo para mim. E eu preciso acreditar que Ele é esse segundo Adão, para mim estar nele, para ter esse efeito e eu viver pela fé essa nova vida.
Perfeito, pastor. Como de costume, o pessoal de casa está acostumado, a gente vai te provocar a partir das perguntas. A nossa lição bíblica, produzida pela editora Promessa, ela tem um estilo assim bem interessante. Nós aprendemos a palavra. Então, uma das metodologias é exatamente nos reportarmos as perguntas que estão respondidas no comentário bíblico. Então, para facilitar o pessoal de casa, vai sempre aparecer a pergunta aqui na parte inferior da tela. E à medida que eu for perguntando, o pastor Josias vai nos ajudar respondendo as questões. Pastor Josias, a primeira pergunta: explique o que significa estar em Cristo. Tem um texto que agora há pouco eu recitei, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala que quem está em Cristo se tornou uma nova criatura. Então, assim, fala sobre o significado, do ponto de vista teológico, de estar em Cristo Jesus, por favor. Pois bem, vou recorrer a Romanos de novo, porque, como eu disse, não dá para a gente entender perfeitamente o que é estar em Cristo se a gente não entender o que é estar em Adão. Então, tem muita gente, acho que você já viu essa pergunta, indagação de alguém dizendo assim, olha, o que a gente tem a ver com o pecado de Adão? Foi ele que pecou? Que injustiça, né? Isso não é injusto, a gente está sofrendo nesse mundo hoje porque Adão e Eva erraram lá no começo. Quando a gente vai olhar biblicamente, todos erraram. A Bíblia diz, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque nós estávamos em Adão. Está em aqui, para ser mais didático, mais simples para entender, é estar dentro. Nós estávamos dentro de Adão. Então não foi Adão somente que pecou, foi nós. Toda a nossa carga genética, a nossa informação, o que há na nossa célula hoje, veio de lá de trás, veio de Adão. E por nós estar nele, e ele pecou, todos nós pecamos, e as consequências desse pecado está aí. O eco da queda ecoa até o dia de hoje. Quando a gente vê guerras, fomes, violência, tudo isso é eco daquela queda, do pecado. Porque ele teve um efeito, e esse efeito é real. Ninguém pode negar. Ninguém pode dizer que isso é uma filosofia, que aquilo lá atrás foi um mito, que Adão não existiu. Se ele não existiu, essas consequências não deveriam existir. O que a gente sofre hoje não deveria existir. Isso mostra que Adão foi real, ele existiu. E nós estávamos dentro dele, nós estávamos nele. Por isso, o pecado espalhou-se por toda a humanidade e a humanidade sofre hoje. Mas qual é a boa notícia de a gente reconhecer, conforme a Bíblia requer, dizer assim, de fato, nós sofremos a ira justa de Deus. Deus não está sendo injusto em trazer essas consequências para a gente. Deus é justo, porque nós pecamos. Por que isso é interessante, pastor Hilbert? Porque quando Paulo vai explicar em Romano, ele vai dizer, da mesma forma, isso se aplica a Cristo. Porque a gente não tinha direito à salvação, não tinha meio nenhum de alcançar a salvação, somente por Cristo. Então, estando em Cristo, a consequência da salvação vem para a nossa vida e todos os benefícios que nós vamos falar na frente. Então, se queixar de a gente estar herdando de Adão as coisas ruins, é também a gente dizer que não quer herdar as coisas boas que está em Cristo, porque somente estando no segundo Adão que a gente vai herdar perdão, a gente vai herdar a salvação, a gente vai herdar todas as bênçãos celestiais, o galardão, a felicidade. Tudo isso vem por nós por estarmos em Cristo. Por isso que Paulo vai insistir muito nisso, de estar em Cristo. Ele falou, eu estou em Cristo, eu oro por vocês, porque eu quero que vocês estejam em Cristo, porque ele sabe desse efeito, de estar em Cristo, nós estarmos dentro de Jesus, isso nos dá direito à salvação e de todas as bênçãos celestiais, que é tão real como essa consequência que o pecado trouxe e que a gente sofre hoje em dia. Por isso que é muito interessante a gente entender o que é estar em Adão, para depois a gente entender o que é estar em Cristo. Perfeito. O pastor, ele explicou muito bem, me fez lembrar o versículo 12 de Romanos 5, que fala que o pecado entrou por um só homem, né?
Nós sofremos as consequências adâmicas. E é bem legal porque o próprio Paulo diz que a gente não pode reclamar por sermos alcançados pelas consequências do pecado de Adão, porque se nós fomos alcançados pelas consequências de um só homem, as consequências ruins, por outro lado, nós não fizemos absolutamente nada para sermos alcançados pelas consequências boas da atitude de um segundo homem, segundo Adão, chamado Jesus. Então é bem legal, né? Essa compreensão. A gente é atingido porque a gente estava ali linkado, conectado ao primeiro Adão, por conta da nossa natureza. Alguém pode reclamar, puxa vida, mas assim, eu não estava no Jardim do Éden, mas nós estamos aí unidos a Adão por questões de natureza. Só que do mesmo modo, Deus ele não nos cobrou absolutamente nada para oferecer os benefícios do segundo Adão. Então a gente não precisa viver, a gente não precisa sofrer eternamente as consequências do primeiro Adão. A gente pode receber os bônus do segundo Adão. Pastor, muito bacana. Segunda pergunta, a gente vai ler aqui, a gente vai ler aqui para que você possa nos responder. Esclareça o que ganhamos por estarmos em Cristo, especialmente no que diz respeito à nossa posição diante de Deus. Então, existe, pastor, uma posição que temos na sociedade. Algumas pessoas são mais respeitadas, outras pessoas são menos respeitadas. Algumas pessoas são mais beneficiadas, outras pessoas menos beneficiadas. Mas a pergunta aqui não é o que a sociedade nos oferece. A pergunta aqui é como Deus nos enxerga e o que Deus faz por nós quando estamos em Cristo. Eu acho que vai ser bacana te ouvir sobre essa pergunta. Exatamente, pastor, porque assim, quando da morte de Cristo, ele transportou, como anteriormente o salmista falou, ele tirou a gente de um charco de lodo e colocou no alto retiro. Esse movimento que Pedro vai ver lá na frente, que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, é tudo a indicação dessa obra de Cristo. Ao ele morrer por nós, ao nós crermos no sacrifício vicário dele, nós somos transportados de status. Agora a gente não está mais no primeiro Adão, a gente é transportado para o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Quem estava em Adão, ele era comandado pela carne. Quem está em Cristo agora é comandado pelo Espírito Santo de Deus. E isso muda tudo, muda o rumo da nossa eternidade. A gente estava rumo à condenação eterna, agora mudou para a salvação eterna. E junto vem com muitas coisas, muitas benesses. Agora somos filhos de Deus. Por ser filhos de Deus, Ele nos ama e nos abençoa ricamente. Por isso temos a justificação. Por causa desse status que foi mudado, Deus, ele justificou. Não é que a justificação, alguns pensam que é Deus inocentando, é mais do que isso, é Deus declarando que a gente fez aquilo que a gente não fez. A gente devia fazer tudo certo, a gente não conseguia, mas Deus declarou em Cristo Jesus, vocês fizeram tudo certo, porque Cristo fez por nós. Perfeito. E aí, quando ele muda a justificação, então a gente vem, o perdão agora. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, agora Ele nos ama. O perdão dele veio sobre nós. Agora a gente alcança todas as bênçãos linkadas com a salvação, que não são poucas, são muitas. Tudo por ter essa mudança de status, de a gente sair de um Adão para o outro, mudou o nosso status, agora somos amados por Deus, agora somos perdoados por Deus, agora nós temos a justificação em Cristo Jesus, temos a salvação sobre nós, a gente consegue nessa nova posição ter a redenção, a santificação atuando na gente. Agora o Espírito Santo trabalha em nós para nos santificar. Então a gente poderia gastar muito tempo aqui falando de todos os benefícios que esse simples fato de ser mudado de uma posição para outra nos conferiu, né? O mérito de Cristo está sobre nós e agora por esse mérito somos abençoados. A comunhão com Jesus, pastor Josias, ela nos muda de patamar. Sim. E não pelo nosso mérito. A gente precisa sempre lembrar que tudo vem da graça
deste segundo Adão, do seu favor imerecido. E você comentou a respeito da adoção, porque quando a Bíblia fala que somos filhos, a Bíblia está dizendo que nós não somos filhos simplesmente porque nascemos. Nos tornamos filhos quando nascemos de novo, quando passamos a ser novas criaturas, porque nos tornamos irmãos de Jesus, filhos adotados de Deus. E a adoção é algo maravilhoso, porque, via de regra, do ponto de vista humano, a obrigação do cuidado está relacionada à filiação biológica. Né? Um pai e uma mãe que possuem um filho biológico, então compreendem que tem a obrigação de cuidar daquele filho. O filho adotivo, ele foi uma escolha. Ele não nasceu originalmente do casal. Pelo contrário, ele foi abandonado e o casal quis adotá-lo. É exatamente isso que Deus fez. Nós estávamos abandonados, Deus não era obrigado a nos receber como filhos, mas por meio de Cristo, da mensagem da cruz, Ele pode nos tornar novas criaturas e também nos fazer seus filhos, né? Filhos que podem chamá-lo inclusive de Abba Pai, que quer dizer papaizinho, papai, por aí vai. Correto, pastor? Exatamente. Com título de filho vem um monte de coisa, vem herança, né? Agora somos herdeiros de Deus, né? Nós estamos em Cristo, essa nova criatura, essa nova criação, essa nova humanidade que Cristo já conquistou e está em curso no mundo. É por isso que nós somos as primícias de Deus, porque a natureza, Paulo diz que ela geme, ela aguarda com ansiedade a transformação, a glorificação dos filhos de Deus, porque ela vai ser transformada e ela quer ser transformada, ela quer ser glorificada. A gente aguarda o paraíso, a gente aguarda a vida eterna, a gente aguarda o fim da morte, o fim do pecado, a gente aguarda tudo isso, está lá no futuro, mas a ideia de ser nova criatura, de estar aqui já, é um recorte daquilo que está lá no futuro que Deus traz para o presente. Lá vai ter uma alegria indizível, muito grande, mas a gente já pode experimentar ela aqui. A gente, inclusive, pastor, a gente tem sempre uma expectativa de dias melhores, né? Sim. No fim de cada ciclo, assim, encerrou um período numa determinada empresa, o profissional pensa em dias melhores na nova empresa. Quando encerramos um ano, a gente imagina, que o ano que vem seja melhor. Então, eu imagino que isso seja já algo impregnado em nossa natureza, um desejo de uma vida melhor. Sim. Talvez daí se encaixe a ideia da natureza gemer, né? Uhum. Gemer por uma transformação, por dias melhores, né? E os dias melhores não estão necessariamente linkados a essa terra. Existe uma promessa para os filhos, né? Sim, por isso que ela aguarda com expectativa. E nós também aguardamos com expectativa. E Deus é tão bom que nesse processo de criar uma nova humanidade, Ele já nos dá degustações daquilo que vai ser. A gente pode sentir alegria verdadeira hoje. Claro, não na sua plenitude quando vai ser lá, quando a gente atravessar o Jordão, a gente chegar no paraíso, quando a gente chegar na terra prometida, a gente vai jubiloso, louvar a Deus, vai ser uma alegria plena. A gente não tem alegria plena aqui, mas a degustação que Ele dá já é algo extraordinário para a gente. Isso com todas as outras bênçãos. Lá seremos todos curados, não haverá mais enfermidade, mas aqui Deus dá algumas degustação para a gente, de ver um irmão em Cristo sendo curado, Verdade. de a gente ver alguém sendo resgatado, alguém sendo salvo, alguém sendo transformado. E tudo isso aponta para o futuro, aquilo que é verdade lá no futuro. A Bíblia fala até de ressurreição que houve de pessoas, mostrando que aquela ressurreição final lá é verdade. Então é como se Ele fizesse um recorte no tempo, uma janela pequena, para a gente daqui já olhar aquilo. Olha, começou a acontecer. É por isso que Jesus, quando inaugurou seu ministério, Ele diz: o reino de Deus já é chegado. E se manifesta através de milagres e maravilhas, coisas que só iriam acontecer lá na frente. Ele traz para cá
para nos dar essa degustação, para a gente experimentar aqui já. Isso é efeito dessa nova vida, de estar em Cristo. Aquela vida plena, a gente já passa a viver ela agora. Uma espécie de amostra grátis. Exatamente. A gente tem coisas maiores, mas Deus assim, ó, tem uma amostra grátis aqui. E é claro, né, que também as outras coisas são grátis, porque a salvação vem pela graça, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, né, pastor? Sim, sim. Pastor, a terceira pergunta, ela nos conduz a uma questão prática, né? Nos diz o seguinte: comente sobre como a prática cristã cotidiana muda quando estamos em Cristo. Podemos dizer que é só em Cristo que a nossa existência ganha sentido? O que você tem a dizer sobre essa pergunta que a lição nos propõe? A gente volta naquilo que você disse lá no começo, né? Não basta um querer, tem que ser um efetivar de Cristo em nossas vidas. E aí, quando isso é efetivado, se somos nova criatura, logo que nossos relacionamentos vão ser mudados. A gente precisa, não dá para ser uma nova criatura vivendo a vida antiga. Não dá para ser uma nova criatura e viver da mesma maneira que antes. A palavra novo já nos explica, é autodidata, né? É algo novo que a gente vai viver. A gente precisa viver essa nova vida. Então, nossos relacionamentos são mudados, agora a gente entendeu, fomos constrangidos pelo grande amor de Cristo, né? Paulo vai falar disso, né? Assim, o amor de Deus nos constrange, o que ele fez nos constrange à obediência, nos constrange à santificação. Vamos procurar agradar aquele que tanto fez por nós. Agora nós, no efeito da morte de Cristo, com a atuação do Espírito Santo em nós, a gente passa a viver em obediência. A gente já não pratica as coisas antigas, que era contrário à lei e à vontade de Deus. Agora o nosso desejo é agradar a Deus, é servir a Deus, é obedecer à lei de Deus. Tudo isso vai configurar a gente uma nova humanidade. Então, hoje em dia, no mundo, existe só dois gêneros, se a gente fosse dizer assim, né? Os gêneros que estão no primeiro Adão e o gênero que está no segundo Adão. São duas humanidades, né? O resto a gente tem questão de raças e tudo mais, mas de gênero mesmo seria só esse, né? Uma nova criatura e uma velha criatura. Muito bem, pastor. O desafio é sermos novas criaturas, né? Sim. Cristo veio à Terra exatamente para mudar essa chave. A gente nasceu sob o pecado, sob as consequências deste, mas Deus quer virar essa chave. Olha, a partir de agora você precisa deixar de ser velha criatura, você não precisa permanecer no velho Adão. Você pode ter uma experiência diferente. E como diz a própria palavra, a lição faz menção a respeito, você pode viver novidade de vida. Porque quando a gente está em Cristo, essa ideia de sermos novas criaturas, existe uma transformação generalizada em tudo aquilo que fazemos, né? É como se Deus mudasse a nossa perspectiva de vida. A gente começa a agir de uma maneira mais cristã no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente familiar, na igreja, enfim, em todos os lugares que a gente frequenta, a gente passa a entender que somos novas criaturas e precisamos prosseguir de maneira como o Senhor deseja que procedamos. A quarta pergunta, pastor, eu gostaria de fazer uma leitura aqui. A leitura está registrada em Romanos 8, versículo 4, que diz assim, palavras paulinas, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pouco antes, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa ideia de andar segundo o Espírito, andar no Espírito, é muito viva no Novo Testamento, né? E o que é que isso tem a ver com o fato de nós estarmos em Cristo? A quarta pergunta vai nessa direção. E para ser ipsilíteres, eu vou fazer a leitura aqui da quarta questão que diz assim, fale sobre como devemos viver a nova vida em Cristo. Qual a relação entre estar em Cristo e estar no Espírito? Por favor, pastor. A relação de estar em Cristo e estar no Espírito. Parece a mesma coisa, mas tem um pouquinho de diferença aí. Porque uma coisa, Paulo está falando da origem, o outro do efeito, né? Como eu falei que
quem está em Adão, ele é comandado pela carne. Agora, quem está em Cristo, ele é comandado pelo Espírito. Essa é a correlação que Paulo vai fazer. Olha, vocês andavam segundo a carne quando vocês estavam em Adão. Agora, quem está em Cristo anda segundo o Espírito. Porque é o Espírito que faz agora, que promove, que desenvolve essa humanidade que Cristo começou a construir lá na cruz, né? Então, agora, vivendo pelo Espírito, estando no Espírito, isso também nos mostra a relação. Você falou em link lá no começo, nós estávamos linkados em Adão. Só que esse link de Adão era físico. Uhum. Agora, o link que a gente está em Cristo, ele é espiritual. Boa sacada, pastor. Por isso que a gente precisa estar no Espírito. Por isso que é o Espírito que comanda. É Ele que faz esse link agora. A gente vive pela fé, não é pelo físico, como no primeiro Adão. No segundo Adão, esse contato, ele é pela fé, ele é espiritual e, portanto, é o Espírito que nos guia. Portanto, quando alguém se torna uma nova criatura, uma nova humanidade, agora ele é conduzido pelo Espírito Santo e vai viver uma vida guiado pelo Espírito. Por isso que Paulo apela, né? Deixe-se encher pelo Espírito, né? A velha criatura, a criatura linkada a Adão, ela está ligada às obras da carne. Exatamente. A carta aos Gálatas fala sobre isso, no capítulo 5, né? Que as obras da carne, elas estão relacionadas à ira, à contenda, à fofoca, ao ódio, enfim, todo tipo de pecado, todo tipo de inclinação da carne. Mas segundo o mesmo texto de Gálatas 5, a gente precisa estar ligado ao fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade e por aí em diante. Então, o velho Adão, aquele que cedeu à tentação, lá no Jardim do Éden, comendo do fruto proibido, ele nos faz pensar segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. O novo Adão em Cristo não vive mais, aí nós não vivemos segundo a nossa vontade, vivemos segundo a vontade do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não à toa, a própria Bíblia diz, né, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Correto, pastor? Exatamente, é isso aí. A gente precisa entender esses links, né, para a gente saber como proceder. Como se porta quem está em Cristo? É somente verbalizar, eu estou em Cristo, né? Paulo falava muito disso, mas ele entendia e sabia o efeito. Tanto que ele fala dessa vida, essa nova vida. Ele falava até da morte. Ele diz assim, olha, eu vivo em Cristo, eu estou em Cristo e até a morte é morrer em Cristo. Ele vai se referir, né, aos que morrem em Cristo. Então, toda a existência aqui, do agora, do presente, está linkado a Cristo. E aí, dos textos mais emblemáticos que eu lembro a esse respeito de estar em Cristo, dos benefícios, é que Paulo vai dizer, por a gente estar em Cristo, a gente está sentado no trono celestial ao lado do Pai. Porque Cristo está lá. E a gente está dentro dele, a gente está nele. Por isso, a gente tem esse privilégio, mesmo de ser falhos, pecadores pequeninos, ao mesmo tempo a gente está assentado no sublime trono, ao lado do Pai, porque é lá que Cristo está. Então, nós estamos com ele nas regiões celestiais. Isso traz muitos benefícios para a nossa vida. E quando a gente se lembra de onde a gente veio, ou de onde a gente está, a gente percebe o como Deus nos ama, o como é interessante a gente permitir que essa chave seja virada e a gente se torne nova criatura, né? Porque o desejo de Deus é que estejamos ao seu lado. O velho Adão está distante de Deus. Ele prefere comer um fruto proibido e ser expulso do jardim que representava ali a presença do Altíssimo, né? Enquanto o próprio Cristo vem à Terra, ele é tentado e ele em tudo é fiel ao seu Pai, porque deseja estar eternamente ao lado do seu Pai. Então essa é a proposta para a gente, né? A gente também precisa seguir o segundo Adão,
estando em Cristo, para assentar nas regiões celestiais e, como diz Paulo aos Efésios, sendo abençoados, pastor, com toda sorte de bênçãos. De bênçãos. A Bíblia, ela fala, pastor Josias, dos detalhes, né? Deus tem uma vida futura de eternidade para a gente. Ótimo, você falou sobre isso. Mas sabe, aquela amostra grátis que você falou, aquelas bênçãos que o Senhor nos dá nessa terra para a gente vislumbrar o futuro, isso tem prometido na Bíblia. E a gente precisa encher o nosso coração de esperança de que um dia teremos a eternidade, mas aqui temos toda sorte de bênção. Graças a Deus. Pastor. Toda, pastor, não são algumas. Toda sorte de bênção. Pastor, a teologia do Novo Testamento, assim, ela não descarta o Velho Testamento, porque Bíblia Sagrada é tanto o Velho como o Novo. Então, agora, a segunda parte da nossa lição, a parte conclusiva, faz a gente conferir tudo que a gente estudou no Novo, no Velho Testamento. Se está escrito no Novo, é porque está também escrito no Velho Testamento. Como você pode, pastor, fazer aí um comentário bíblico a respeito desse assunto, mas nas páginas do Antigo Testamento? Por gentileza, fique à vontade. Pastor Wilbert, o Antigo Testamento está recheado, né, de passagem que mostra esse anseio dos salmistas, dos profetas, que olhava para o futuro e esperava e falava em um dia cantar uma nova canção, de um dia ter um novo nome, de esperar um novo céu, uma nova terra, um novo povo, uma regeneração, um renovo. Isso está nas páginas do Antigo Testamento. Esparramado, né, meu irmão? Tudo esparramado, só que a gente vai ver que lá na frente vai tudo convergindo em Cristo Jesus. Cristo respondeu esse anseio dos nossos irmãos no Antigo Testamento, de querer ver essas novas coisas, de ver essas novas coisas acontecendo, e surgindo um novo povo, uma nova humanidade. O sacrifício de Cristo tornou isso real. Hoje para a gente é real. Aquilo que era um sonho no Antigo Testamento, aquilo que era um grande anseio, um grande desejo de ver, como Simeão, que está ali naquela transição entre o Antigo e o Novo, que pediu: Deus, não deixe eu morrer sem ver o Redentor, aquele que vai trazer a redenção para o povo, né? Então, esse anseio estava no profeta Isaías, estava no rei Davi. A gente vai enxergar muitos profetas, né, e personagens do Antigo Testamento ansiando esse dia chegar, essas novas coisas. E agora a gente já consegue ver a realidade e só estamos esperando um pouquinho de tempo mais para colocar os pés nessa realidade plena, que é quando ele voltar novamente para receber todos nós no reino do Pai dele, no reino do nosso Pai. O Antigo Testamento, na realidade, pastor, é um conjunto de profecias, né? A gente tem um monte de promessas que se cumprem no Novo Testamento, sobretudo nessa ideia de nova realidade espiritual, que o prometido, que o Messias, que o Cristo nos proporcionaria. Não em vão, o Antigo Testamento fala sobre os símbolos do Cristo. As festas cerimoniais, né, que eram determinadas exatamente para representarem algo que viria, que era o próprio Messias. Os animais que eram sacrificados, cujo sangue servia para determinar o pagamento dos pecados, que era uma espécie de insight do aparecimento do Messias nessa terra. Então, de fato, o Antigo Testamento, ele aponta para essa ideia de nós sermos novas criaturas. A ideia de novos céus, nova terra, não surgiu no Novo Testamento. Já tinha essa realidade no Antigo Testamento. A ideia de transformação espiritual tinha no Velho Testamento também. O texto lá de Jeremias, capítulo 31, diz que Deus tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, né? Deus escreveria suas leis no coração do povo, o que viria a ser confirmado no Novo Testamento. Isso é ponto pacífico, pastor. Tanto o Velho como o Novo Testamento nos estimula a sermos novas criaturas no novo Adão, que é Jesus Cristo. Exatamente, herdar todas as bênçãos que está nele, né? Porque se no primeiro Adão houve uma criação que a gente poderia chamar de primeira criação,
no segundo Adão, que é Cristo, a gente poderia chamar também de uma segunda criação. Perfeito. Ele está criando isso, né? Ele está fazendo isso em nossas vidas e a gente já recebe os efeitos disso no presente. E se Deus quiser e Ele quer, a gente vai completar esse percurso e lá vamos ter tudo novo. Novo céu, nova terra, o novo coração que Jeremias profetizou. Teremos um novo coração, não inclinado para o pecado, agora inclinado totalmente para a vontade de Deus, para fazer as coisas de Deus. Vai ser tudo novo, né? E a gente aguarda enquanto vamos praticando desde já essa nova vida em Cristo. Pastor Josias, é muito bom lhe ouvir. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe as igrejas ali da capital, que estão sob os seus cuidados, a igreja de Vila Curuçá, a promessa de Vila Curuçá, que é a igreja que você cuida diretamente, mas tem outras igrejas que você, na condição de diretor da convenção regional, você também contribui para que elas sejam cuidadas. Daqui a pouco vou te dar a oportunidade para você orar pelo povo de Deus e também se despedir, mas desde já receba a minha gratidão. É uma satisfação ter você aqui comigo e com os meus irmãos telespectadores da TV Viva a Promessa. E antes de passar ao pastor Josias, eu quero deixar uma frase da nossa lição que está relacionada ao tema de hoje. A frase é a seguinte: viva com alegria a nova vida em Cristo. Lembre-se disso. Você tem motivo para ser feliz. Se você estiver em Cristo, a alegria certamente dominará o seu coração. Pastor Josias, por favor, abençoe esse povo. Ore pelos promessistas e não promessistas que estão nos assistindo. Por gentileza, contamos com sua intercessão. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por ter nos acompanhado. Faço das palavras do pastor a minha também, um incentivo à alegria, porque você pode estar sentado aí no sofá da sua casa, ou na cadeira na cozinha, ouvindo no celular a gente está aqui nessa poltrona confortável, mas vale lembrar que ao mesmo tempo que a gente está aqui sentado, a gente está sentado no alto sublime trono que Isaías viu, que Estevão viu, né? E quando Isaías viu, disse que coisa maravilhosa, eu vou morrer porque eu vi algo fantástico. Verdade. E hoje a gente está sentado no trono. Por isso, viva a alegria de você ter esse status, irmãos. Você não é qualquer um, você é uma nova criatura, uma nova humanidade que está assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo, porque você está em Cristo. Incline sua cabeça, feche seus olhos, eu vou pedir a bênção de Deus para a sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço imensamente por o Senhor ter mudado o meu status, o status do pastor Wilbert e de tantos irmãos que nos acompanham, e de tantos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, a tua igreja, essa nova humanidade que vive de maneira diferenciada, que vive como luz nesse mundo de trevas, que vive, Senhor, em busca de atrair pessoas que estão ainda no primeiro Adão, para que possa estar em Cristo Jesus e receber a salvação. Senhor Deus, nós queremos viver de maneira que te agrade. Por isso que o teu Santo Espírito, que nos move, que ele continue nos levando adiante, à frente, a cada dia mais, para fazermos a tua vontade, realizar o teu querer, Senhor, e viver sempre alegre, pois sabemos que temos um status mudado. Agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Coisas velhas estão ficando para trás. Estamos enxergando o novo de Deus à nossa frente. Por isso, te peço, Pai, que o teu Santo Espírito nos encoraje a cada dia a gente continuar nessa jornada, pois vivemos e morreremos para a glória do teu nome, com a certeza de que um dia o teu poder, o poder da ressurreição vai nos levantar e nós habitaremos para sempre em tua presença. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, compartilhe essa programação, deixe o seu joinha. Semana que vem voltaremos estudando a lição A Mensagem da Cruz.
O meu muito obrigado a todos vocês.